livro de Atos. Eu quero ler com você no capítulo de número 7. Hoje está certo, hein? Versículo de número 58. Atos, capítulo de número 7, versículo de número 58. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Se você estiver procurando, diga aleluia, que um dos irmãos vai mostrar para você onde está o livro de Atos dos Apóstolos. Fica no Novo Testamento, é o 5º livro do Novo Testamento, após os Evangelhos. Você vai encontrar o livro de Atos, capítulo de número 7, versículo de número 58, está escrito assim: Então, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas ou as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Versículo 1 do capítulo de número 8, só a parte inicial está escrito assim: E também Saulo consentiu na morte dele. Amém? Curva sua fronte, vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu amado Filho Jesus que neste momento, Senhor, nós vamos adentrar diante da Tua presença para Te pedir, ó Deus, que o Senhor possa continuar falando conosco por intermédio da Tua Escritura, por intermédio da Tua Santa Palavra. Ó Deus, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos console, que o Senhor nos exorte. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar o seu assento. Alguns irmãos eu não tive a oportunidade de cumprimentar, pois não estiveram conosco ontem, no nosso culto da virada. Então quero desejar a todos vocês um ano de 2017 abençoado pelo Senhor nosso Deus. Não mais um ano, mas o ano, porque o é artigo indefinido, mas o não, que seja o ano, que Deus possa estabelecer grandes coisas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre os teus anseios e principalmente diante de tudo aquilo que Ele mesmo tem para manifestar no seu viver. Amém? A palavra de Deus que eu li com vocês, ela vai estar chegando num momento aonde vocês vão perceber que vai estar falando a respeito do primeiro mártir da igreja cristã. O primeiro homem que vai morrer por defender a sua fé em Jesus Cristo. O primeiro homem que não vai negociar a sua fé em Jesus Cristo. E este homem, ele se chama Estevão. Mas antes de eu ler com vocês ou chegar neste ponto, eu quero dizer que o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai contar a história da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, ele vai narrar desde os seus primeiros capítulos e em todas as suas páginas, em todos os seus capítulos, como que era a vida da igreja, como que o Espírito Santo atuava na igreja, como que o Espírito Santo se movia na igreja, como que as coisas aconteciam. E é interessante que a partir do capítulo de número 2, a partir de um evento muito conhecido pela maioria de todos nós, e que nós que somos pentecostais gostamos muito, que é a descida do Espírito Santo,
Nós poderíamos dizer então que a igreja agora ela vai começar a atuar de uma forma mais intensa. A igreja vai começar a atuar de uma forma mais contundente. Não é que a igreja não existia antes de Atos capítulo de número 2, mas assim que Jesus, ele está lá na cruz do Calvário, e assim que Jesus, ele está morrendo, entregando a sua vida por nós, e quando ele ressuscita, todos aqueles que creem nele, todos aqueles que passam a reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, já estão sendo inseridos e integrados na igreja de Jesus Cristo. Mas em Atos 2, essa igreja vai começar a ter uma forma. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vem, capacita todas aquelas pessoas que ali estão, todos são cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que um deles, e nós conhecemos quem é, um homem por nome de Pedro, vai se levantar, ele vai pregar uma mensagem, ele vai pregar um sermão, e depois que ele prega essa mensagem, depois que ele prega esse sermão, a Bíblia vai dizer que muitas mil almas se achegaram à igreja, que muitas pessoas se converteram, que muitas pessoas entenderam e reconheceram que Jesus Cristo, ele era o Senhor, ele era o Salvador, ele era o Messias que outrora havia sido prometido para a nação de Israel, que ele verdadeiramente era aquele que os patriarcas haviam apontado e dito que um dia estaria no meio do seu povo. E a igreja ela começa então, a partir de então, a se desenvolver em Jerusalém. A igreja começa a se reunir em Jerusalém, e é interessante que igreja é igreja em todo lugar. Igreja é igreja porque ela é constituída por pessoas, e porque tem pessoas, às vezes algumas dificuldades aparecem. Logo que a igreja surge, logo que a igreja começa, a Bíblia Sagrada começa a nos mostrar que era necessário que fossem feitas algumas adequações, que algumas coisas fossem começando a ser organizadas, e a Bíblia vai dizer, e isso vai estar mais ou menos próximo do capítulo de número 4, depois você pode ler na sua casa com mais calma, com mais paciência, que vai chegar um momento que existiam muitas pessoas congregando, mas não tem a igreja no tempo lá de trás como nós temos igreja nos dias de hoje. Naquela época não eram templos, naquela época não existiam salões, as pessoas se reuniam em casas, as pessoas se reuniam em ambientes onde eles compartilhavam da palavra, onde eles tinham tudo em comum, onde eles compartilhavam do pão, onde eles se reuniam para adorar, para louvar, para exaltar e para glorificar o nome do Senhor. Mas conforme isto foi acontecendo, a igreja foi vendo uma necessidade, que ela não tinha apenas que anunciar o evangelho, ela não tinha apenas que pregar a salvação, mas que a igreja também ela precisava atuar de uma forma um pouco mais contundente para aquelas pessoas que estavam ali. E eles começaram a ver, e isso era um propósito, era um princípio que estava sendo regido desde o tempo do povo judeu, que era uma preocupação de Deus com o órfão, havia uma preocupação de Deus com as viúvas, havia uma preocupação de Deus com os necessitados. E a Bíblia diz que então, num dado momento, surge uma contenda, surge uma discussão, surge uma questão dentro da igreja primitiva. E que questão era essa? Algumas mulheres, algumas necessitadas, algumas viúvas, algumas pessoas que não tinham muitas condições, elas estavam precisando de auxílio, porém aqueles que estavam responsáveis por dar e levar o auxílio para aquelas pessoas, eles não estavam fazendo. Aquelas pessoas que tinham que ir lá e levar o alimento, eles não estavam fazendo simplesmente porque aquelas pessoas necessitadas que faziam parte da igreja, elas não eram judias, mas eram pessoas gregas, e algumas traduções vai dizer que eram pessoas helenistas. Olha que interessante, nós estamos a 2000 anos de distância daquela época, mas ainda assim nos dias de hoje, parece que as coisas continuam iguais, parece que ainda existe um pouco de divisão, parece que ainda algumas pessoas se familiarizam mais com umas em detrimento de outras, conseguem apoiar mais umas em detrimento de outras, mas o importante, o interessante é que quando eles viram que isso estava acontecendo, a liderança da igreja, os apóstolos disseram: olha, isso não pode acontecer, todos têm que ser alcançados, todos precisam ser cuidados, então nós vamos escolher pelo menos que sejam levantados 7 homens, e a Bíblia diz que 7 homens seriam levantados
para que esses homens agora pudessem assumir um trabalho que nós chamamos na igreja de diáconos. E a responsabilidade de cada diácono que seria levantado era pegar toda aquela oferta que era entregue na igreja, era pegar tudo aquilo que era levado como alimento na igreja, e que eles pudessem estar levando para as pessoas que precisassem, e que não fizessem nenhum tipo de distinção, fosse aquela viúva judia ou fosse aquela viúva grega, ela receberia aquilo que ela precisava, fosse um órfão judeu ou fosse um órfão que fosse grego, ele receberia aquilo que lhe era destinado. E a Bíblia vai falar de alguns nomes. A Bíblia vai dizer que foram separados homens cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação, homens que poderiam exercer este trabalho e esse chamado. E a Bíblia vai dizer que foi levantado Estevão, a Bíblia vai dizer que foi levantado Felipe, a Bíblia vai dizer que foram levantados alguns homens, e este Estevão, ele foi capacitado, escolhido, separado por Deus. Ele era um diácono que fazia a diferença na vida da comunidade, ele era um diácono que fazia a diferença na vida daquela igreja, ele era um diácono que ele não apenas exercia a função de levar o alimento, de fazer aquilo que estava ali proposto, mas a Bíblia diz que ele também pregava o evangelho do Senhor. A Bíblia diz que ele ia, ele orava pelos enfermos, os enfermos eram curados, as pessoas eram libertas por intermédio da vida dele. Mas quando este homem começou a ser levantado por Deus, quando este homem começou a ser usado por Deus, quando a glória de Deus começou a se mover e se manifestar na vida deste homem, mais do que depressa, as pessoas que estavam ao seu lado, e principalmente aqueles que eram judeus ortodoxos, pessoas que não aceitavam e não entendiam o novo que estava sendo proposto, o novo que estava surgindo, o cristianismo que estava despontando dentro da cidade de Jerusalém, e que já estava incomodando toda aquela classe. Eles haviam conseguido matar Jesus, mas eles não conseguiram matar o cristianismo que Jesus fez nascer e fez brotar naquele lugar. E isso é lindo, isso é maravilhoso, e é por isso que nós estamos aqui. Eles conseguiram pendurar Jesus na cruz do madeiro, mas eles não conseguiram acabar com a mensagem de amor, de fé, de esperança, de perdão que ele trouxe, que ele ensinou. Eles, depois Jesus ressuscitou, eles negam que Jesus ressuscitou, eles negam que isso aconteceu, eles negam esse fato. Mas ainda que Jesus não estivesse fisicamente presente, a obra que Jesus fez, a obra que Jesus começou, ela estava sendo agora perpetuada pela vida de todos aqueles que tinham tido um encontro com ele. E eu quero declarar para a sua vida, no nome de Jesus, que a obra de Cristo, ela vai se perpetuar através da sua vida, assim como Deus fez com Estevão. Deus vai te levantar, Deus vai te usar, você vai ser capacitado, você vai ser habilitado, você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas quando isso acontece, é natural que as pessoas se levantem, é natural que as pessoas tentem parar, é natural que as pessoas tentem barrar, é natural que quando alguma coisa de Deus começa a acontecer na nossa vida, os levantes também vêm junto. E eu quero dizer isso para você, e que você esteja sensível a entender e compreender isso. 2017 está iniciando. Deus tem grandes coisas para você, para sua casa, para sua família, para sua vida. Deus vai te levantar, mas entenda, as pessoas vão se incomodar com aquilo que Deus vai começar a fazer na sua vida nesse ano. As pessoas vão ficar inquietas com aquilo que o Espírito Santo de Deus vai mover através de você. Mas independente de qualquer coisa, Estevão não estava preocupado com a opinião alheia. Estevão não estava preocupado com o que estavam dizendo, com o que estavam achando ou com o que estava pensando. Para ele bastava cumprir o chamado e o propósito que Deus tinha para a vida dele. Olha para o teu irmão e fala: Deus tem um chamado e Deus tem um propósito com a sua vida, e não importa o que vão dizer, importa que você faça, porque foi para isso que Jesus te separou. E Estevão está fazendo tudo aquilo que Deus havia outorgado para ele. Mas chega um dia que eles arrumaram uma situação, prenderam Estevão.
E quando eles prendem Estevão, eles levam ele para uma espécie de julgamento. E para que não perdesse a praxe, porque a grande verdade é essa: quando as pessoas querem denegrir aquilo que Deus tem na nossa vida, aquilo que Deus está fazendo, e quando o fazemos em verdade, quando o fazemos com sinceridade, a única coisa que as pessoas podem levantar é calúnias. A única coisa que as pessoas podem arrumar é mentira. A única coisa que as pessoas podem fazer é inventar alguma coisa ao meu e ao seu respeito, para tentar destituir aquilo que Deus está fazendo. Levantaram algumas testemunhas falsas, começaram a caluniar a respeito do que Estevão estava pregando, do que ele estava dizendo, do que ele estava fazendo. E o chamam então para que ele vá se justificar. A Bíblia diz que ele chega diante daquele local onde muitos conhecedores e mestres e doutores da lei estavam, e eles começam a perguntar para ele: olha, explica o que você está dizendo e pregando por aí, e esses sinais que estão acontecendo. E a Bíblia diz então que ele começa a se justificar, e ele começa a se explicar. O versículo que li com vocês é um dos últimos deste capítulo, mas o começo desse capítulo vai ter toda a ministração, a exposição e a pregação de Estevão, uma das mais completas, em que ele consegue resumir desde quando Deus chama o patriarca Abraão até o nascimento e morte de Jesus, explicando para todos eles: olha, eu estou falando é de Jesus, e Jesus é o Messias, e vocês não estão aceitando isso, mas vocês têm que reconhecer. E ele ensina a todos eles, ministra a todos eles. E quanto mais ele falava, e quanto mais ele pregava, e quanto mais ele estava convencendo as pessoas pelo poder do Espírito que estava na vida dele, eles começaram a ficar com raiva, eles começaram a ficar enfurecidos, e eles começaram a dizer: olha, você precisa negar agora isso que você está dizendo, você precisa parar com essa pregação que você está fazendo, você precisa renunciar a tudo isso, senão nós vamos matar você, nós vamos apedrejar você, nós vamos acabar com a sua vida. E a Bíblia diz que em nenhum momento, em nenhum instante Estevão aceita, muito pelo contrário. Quanto mais eles ameaçavam, mais ele falava. Quanto mais eles ameaçavam, mais ele testemunhava de Jesus. Quanto mais eles insistiam, mais ele continuava falando a respeito de Jesus, a tal ponto que a Bíblia diz e os seus acusadores conseguiram perceber que o semblante dele já não era mais o mesmo. A Bíblia vai dizer que o rosto daquele homem, em meio às ameaças, em meio a tudo aquilo, as injúrias e as calúnias, em meio a tudo aquele momento que ele estava enfrentando, o seu rosto começou a brilhar, o seu rosto começou a resplandecer, e ele começou a manifestar a glória de Deus naquele lugar. Eu quero dizer para você que em 2017, quanto mais falarem para você parar de falar de Jesus, quanto mais questionarem a tua fé, quanto mais eles tentarem fazer você se calar, mais o teu rosto vai brilhar, mais a glória de Deus vai se manifestar e vai aparecer na sua face. E a glória de Deus começa a aparecer, e eles começam a entender que tem algo diferente. Eles começam a entender que alguma coisa estava fora do normal, mas eles não aceitavam aquilo. Eles não queriam aceitar aquela verdade. Então a Bíblia diz que agora eles chegaram num consenso: não vai negar, não vou. Não vai renunciar, não vou. Você vai morrer. A Bíblia diz que Estevão aceita. Eles tiram ele da onde ele está, vão para um lugar onde tinha um despenhadeiro, e saem todos aqueles homens. E junto com aqueles homens, ali está também Saulo de Tarso. E a Bíblia diz que aqueles homens vão para o lugar do apedrejamento. Eles começam a tirar as suas capas, as suas vestes. Eles começam a depositar todas elas aos pés de quem? De Saulo de Tarso. Ali está Saulo de Tarso, que estava lá dentro daquela sala, daquela reunião, ouvindo e vendo o testemunho de Estevão. Depois ele sai junto com todos aqueles homens para o lugar do apedrejamento, e ali onde ele iria ser apedrejado está Saulo, a uma certa distância, pegando a capa, as vestes de todos, deixando do lado para que ele cuidasse.
E a Bíblia diz, e o versículo de número 1 que li do capítulo 8 diz que ele estava consentindo na morte deles, entendendo que estava certo o que eles estavam fazendo. E então a Bíblia diz que agora começa o apedrejamento, e eles começam a apedrejar aquele homem, e aquele homem ele está agora a ponto de morrer. Mas ainda em ponto de morrer, ele vai dizer algumas coisas que chamam a atenção, e uma delas é: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele pede para que Deus perdoe aqueles homens que estão o matando, ele pede para que Deus perdoe aqueles homens que estão atirando pedras nele. E um outro versículo que chama a atenção, e você pode ler na sua casa: o rosto continuava a brilhar, eles continuavam a apedrejar, mas a Bíblia diz que num dado momento, ele percebeu que os céus se abriram, e quando os céus se abrem, ele percebe que Jesus se coloca de pé no trono aonde ele está, e fica esperando e aguardando a sua vinda. É a primeira vez na Bíblia Sagrada que vai dizer que Jesus, depois de ressurreto, na sua glória, sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que João vai ter um encontro no Apocalipse, se coloca de pé no trono. Ele olha para aquele homem, e o interessante, não livra, não tira ele daquela situação, não tira ele daquela circunstância, porque aquela situação, porque aquela circunstância, porque tudo aquilo que estava acontecendo, estava glorificando o nome dele, estava exaltando o nome dele, estava fazendo com que algo começasse a acontecer em Jerusalém. Em Jerusalém aconteceria uma transformação, e Deus, para transformar, ele usa a minha vida, ele usa a sua vida, ele usa a minha história, ele usa a sua história. Às vezes ele não intervém, mas ele deixa acontecer para que o nome dele seja glorificado. Ele não se levantou do trono para intervir, ele se levantou do trono para olhar. Ele abriu um sorriso, e ele recebeu o primeiro mártir da história da igreja, um homem chamado Estevão. E o que eu quero dizer para você nessa noite, que há um consenso entre a maioria dos estudiosos da palavra de Deus, há um consenso entre a maioria dos teólogos. Todo mundo reconhece o encontro do capítulo de número 9 como o momento da conversão de Saulo. Todo mundo enxerga no capítulo de número 9 que ali ele se converteu. Mas todos concordam que aqui, neste capítulo, neste momento, o Espírito de Deus começa a mexer no interior de Paulo. Quando ele está ali, presente, vendo tudo o que estava acontecendo com Estevão, vendo que por nada e por nenhum motivo ele negava Jesus, ele começa a ter a sua própria fé confrontada. Ele começa a ter naquele exato momento as suas certezas e convicções mexidas. Ele começa a olhar naquele exato momento e ele começa a não entender, porque no conceito daqueles homens, para defender a sua fé, para defender aquilo que você crê, você está disposto a matar. Mas agora tem um homem que não está disposto a matar. Agora ele está vendo um homem que, por causa da sua fé e por causa da sua convicção, ele está disposto a morrer. É diferente. Nós precisamos entender que o cristianismo é diferente. Nós abrimos às vezes o jornal, ou nós vemos notícias na TV, e às vezes a manchete é assim: fulano matou por amor. E aí você vai ver o que é a notícia. A notícia é o seguinte: a mulher largou, e ele, porque amava, não suportou e foi lá e matou ela. No evangelho não. Ninguém mata por amor. Nós nos entregamos por amor. Nós morremos por amor. Nós negamos a nós mesmos por amor. Nós não fazemos questão de impor a nossa fé e a nossa convicção à força, mas nós testemunhamos
com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que temos, e se preciso for, pode tirar a nossa vida. Paulo fica olhando todo aquele cenário, e aquilo mexe com ele. A Bíblia diz que ele consentiu na morte de Estevão. Se ele consentiu, significa que em algum momento talvez ele pudesse ter feito alguma coisa para livrar, e não fez. Ele consentiu. Do alto das suas convicções, ele entendeu que aquilo era o certo, que o cristianismo era errado, que Jesus era errado, que aceitar a Cristo não tinha nada a ver, era negar Moisés, era negar a lei, era negar tudo. Mas quando chega no capítulo de número 9, e a Bíblia Sagrada vai relatar para nós o momento da conversão dele, eu tenho certeza que nós vamos ouvir no decorrer dessa semana mensagens tratando disso. Um versículo que chama a atenção é quando Saulo cai do cavalo e ele ouve uma voz, e a voz que ele ouve, ele vai falar assim: quem é? E Jesus vai falar: sou eu. A quem você persegue? E ele diz uma frase: dura coisa para ti é recalcitar contra os aguilhões. O que Jesus falou para Paulo? Que não adiantava ele lutar contra aquilo, que não adiantava ele não aceitar aquilo, que não adiantava ele tentar perseguir aquilo, porque para aquilo que ele estava perseguindo, que para aquilo que ele estava negando, para aquilo que ele estava rejeitando e renunciando, o próprio Deus já o havia escolhido e já o havia separado. E que não adiantava, usando uma expressão comum, ficar dando murro em ponta de faca, que ele jamais conseguiria alterar e mudar o curso da história. O evangelho seria pregado, o cristianismo se expandiria, e ele não impediria, mas pelo contrário, era ele que seria um instrumento para fazer com que isso acontecesse. E ele estava lutando contra aquilo. Eu quero declarar para a sua vida uma palavra profética para a sua família e para a sua casa, porque outrora quem recalcitava contra os agrilhões éramos nós que não aceitávamos ouvir falar de Jesus, éramos nós que não queríamos saber de igreja, éramos nós que achava que era loucura e besteira vir para um culto no dia 31, depois o domingo já está aqui, daqui a pouco uma semana inteira está participando. Mas hoje não, nós estamos aqui, alguns estiveram ontem, e a maioria vai estar a semana inteira, porque já entenderam que não dá para recalcitar contra os agrilhões. E em 2017, ano de transformação, eu quero crer que você vai dar testemunho da sua fé, que você vai ser essa pessoa que Deus vai usar para incomodar, que Deus vai usar para mostrar a glória dele, que Deus vai usar para mostrar que o cristianismo é diferente, e vai fazer com que pessoas que hoje não querem ouvir, saber e perseguem a nossa fé, amanhã estejam aqui, sentadinhos do teu lado, junto com você. O que Deus fez com Paulo, com Saulo, através da vida de Estevão, foi transformar. Começou a mexer com ele lá dentro. Porque quando ele diz: olha, você está recalcitando contra os agrilhões, é como se Jesus estivesse falando assim: olha, você já viu como é que Estevão morreu? Eu vi o que você sentiu, eu vi que aquilo impactou você, eu vi que aquilo fez com que você pensasse completamente diferente e revisse todos os seus conceitos, mas por dureza de coração você não quis aceitar, por dureza de coração você não quis abrir mão das suas convicções, por dureza de coração você não quis saber do que estava sendo proposto para ti. Mas chegou a hora
que ele não pôde mais, ele não teve condições de não permitir a obra que Deus tinha na vida dele. E essa palavra, ela está liberada sobre nós, palavra de transformação. Saulo foi transformado de todas as formas e de todas as maneiras que um homem ou que um ser humano pode ser transformado. Mas Deus usou a vida de um Estevão, Deus usou a vida de outras pessoas e o seu Espírito para fazer essa obra. E eu quero profetizar nessa noite, no nome de Jesus, que através da sua vida, a sua casa, a sua família, as pessoas que você ama, as pessoas que você quer bem, serão impactadas por aquilo que Deus vai colocar em você, por aquilo que Deus vai usar através de você. E ainda que ele ou ela seja um Saulo de Tarso, Deus continua tendo encontro, Deus continua transformando, Deus continua fazendo com que escamas dos olhos caiam, Deus continua mudando aquele que perseguia para ser perseguido, aquele que caluniava para falar a verdade, aquele que não adorava para se tornar o maior adorador. E Deus vai levantar você, Deus vai usar você, você vai ser um instrumento de Deus. A conversão de Saulo começa olhando a fé de Estevão. Que muitas conversões em 2017 começam para as pessoas olhando para você. Olha para o teu irmão e fala: 2017 você vai atrair muitos Saulos para a presença de Deus. Falaram que eu preciso dar um tema, então eu vou dizer: até quando? Até quando? E se hoje aqui você é Saulo, até quando você vai ficar recalcitando contra os aguilhões? Até quando você vai não querer se abrir completamente para a obra que Jesus tem para você? Até quando você vai continuar fingindo? E até quando você vai continuar dizendo que não é hora, não é tempo e não é momento? Até quando você vai ficar nessa situação? É ano de transformação. Estamos nos princípios dos dias desse ano. Tem 2017 todo pela frente. Mas hoje você já pode tomar essa decisão e de entregar-se completamente a Deus, sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum tipo de guarda, sem nenhum tipo de receio, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de temor. Não seja um Saulo, mas se permita hoje não recalcitar para aquilo que Deus tem falado com você, para aquilo que Deus tem te incomodado, para aquilo que Deus tem te chamado e para aquilo que Deus tem levantado a sua vida. Olha para o seu irmão e fala para ele: até quando? Pessoas que sabem que Deus tem muito mais do que já tem vivido. Pessoas que sabem que Deus chamou para mais do que está fazendo. Pessoas que Deus já falou, já ministrou e já tocou. Mas está como Saulo. Está vendo acontecer, está sendo mexido, está sendo tocado. Mas está recalcitando contra os aguilhões. Jesus disse: não adianta, não tem como. Aceita o que Deus tem para a sua vida.
Aceita o chamado de Deus para a tua história. Aceita a proposta de Jesus para você. Para de dar murro em ponta de faca e se entrega sem reserva. E que em 2017, antes que as transformações exteriores aconteçam, as interiores sejam as primeiras na sua vida. Ele vai cair do cavalo depois, mas olhando para Estevão, lá dentro, ele estava falando: que fé linda, que fé maravilhosa. Eu acho que eu quero isso para mim. Eu não tenho coragem, mas eu acho que eu quero isso. Na verdade eu preciso disso, mas o que os fariseus vão dizer? O que os sacerdotes vão dizer? O que os mestres vão dizer? Ele não se importava para perseguir, para caluniar com o que os outros diriam, mas eles se importavam para sair daquele meio e aceitar o que Jesus tinha. Mas que neste ano você não se permita a ouvir o que os outros vão dizer, vão falar e vão achar. Vem para tudo aquilo que Jesus tem para você. Eu encerro aqui. Até quando? Deus vai te usar. Mas se esse Saulo nessa noite for você, até quando você vai continuar do jeito que você está? Se renda, se entregue e permita que Deus faça em 2017 tudo o que Ele tem para fazer na sua vida. Só quem está recalcitrando, só quem sabe que Deus tem uma obra, só quem sabe que Deus tem um chamado, só quem sabe que o Espírito Santo tem falado e tem te incomodado, se coloque em pé que eu quero orar com você.